Gente, boa tarde. Bem-vindos a mais uma aula aqui de matemática do ensino fundamental. Hoje a gente inicia a avaliação de aprendizagem de processo do segundo bimestre com as primeiras questões. Escola Martim Francisco, bem-vindos. Questões do ensino fundamental, segundo bimestre. Então, só para ficar claro, é suporte para a solução das questões da AP do segundo bimestre. Como a gente já combinou na aula passada, a gente vai, a cada resposta que vocês forem colocando aí, por favor, compartilhando as estratégias. E não tenham medo de errar, né? Ninguém precisa acertar sempre. Eu mesmo estava refletindo que eu também erro, né? Então, a gente aprende errando também. Desse pedaço, é mais ou menos a gente partilhar o que pensou. E a gente vê a mesma questão por partes diferentes. Ontem, quando caiu a transmissão várias vezes, apesar de termos ficado mais tempo, não deu para fazer esse compartilhamento aí muito bem. Mas vamos ver se hoje a gente consegue, pelo menos, abordar aí cada questão pelo menos de duas formas diferentes. Vamos tentando aí. Então, esse como pensou, ele é importante. Acho que todo mundo aprende. Vamos lá. Primeira questão. Trabalho com frações. Então, Ana, Beatriz, Carlos e Diego, né, 4 pessoas, possuem lotes de terras de mesma metragem para cultivo de hortaliças. Ana já cultivou 1/2 de seu lote, Beatriz 1/3, Carlos 5/6 e Diego 2/5. Colocando em ordem as frações daquele que cultivou menos para o que cultivou mais, tem-se qual ordem de fração? A alternativa A, B, C ou D? Então, a nossa live de hoje está começando agora com a questão 1. Questão 1 da AP do primeiro bimestre, do ensino fundamental. Quem já sabe a resposta? Boa tarde para quem chegou depois. Então, a gente está começando agora, né? Primeira questão. Débora, ela acha que é a D de dado. João Paulo, D também. Eu vou falar para vocês que não é a D. Anthony falou que é a A. Ah, então a ordem é do menor para o maior, né? Isso, o que Então menos... eu tinha feito do maior para o menor. Ah, tudo bem, Débora. Então, você falou A. Tem duas respostas A. Isso. E aí vocês erraram de novo. Então, as duas respostas que não poderiam ser era A e D. Aí vocês têm que decidir entre B e C. Camila, C. Está ficando confuso. A gente vai pensando. Então, agora ficou 50% para errar. A Camila, ela está apostando na resposta C de casa. E agora? C também. Mais alguém?
Boa tarde para quem chegou. A gente está na primeira questão, tentando resolver aqui qual que é a ordem crescente dessas frações. Então, já falei para o grupo aqui, quem estava aqui, que não é alternativa D de dado e não é alternativa A. Aí sobrou entre B e C. Temos duas respostas C. Quem confirma C ou acha que é a outra? Camila confirma que é a C. Não, Camila confirmou, então a Camila já tinha respondido que era C, né? Aí tem um outro aluno que acha que é diferente ou acha que é a mesma? Sorriam, hein? Vocês estão sendo filmados. Professor Lucas pediu para avisar que não pode participar, por estar em uma Olimpíada agora. Sem problema, Sofia. A gente vai subir o vídeo, aí ele pode ver depois. Ninguém mais arrisca? Quem respondeu? Débora respondeu C, Camila respondeu C, e aí então vamos começar a compartilhar aí como é que pensou. Alguém quer explicitar aí mais ou menos como pensou, qual foi a estratégia para chegar na resposta? Eu espero que vocês comecem a gostar de frações. Hoje vai ter bastante fração, acho que metade da prova é fração. Então, eu vou partilhar duas formas de fazer do pessoal de ontem. Então, teve um aluno que calculou o MMC desses denominadores. E depois, uma outra forma de fazer é aquilo que a Débora perguntou na aula passada. Numa fração, toda vez que tem um número em cima e outro embaixo, é divisão? Sim, é divisão, né? Aí, não sei se vocês lembram, a gente trabalhou lá, por exemplo, 1 dividido por 2, Ana já cultivou 1/2, né? 1/2 é metade do terreno dela, do lote dela, ela cultivou. E eu pedi para vocês pensarem assim como se fosse dinheiro, né? R$ 1 dividido por duas pessoas dá 50 centavos para cada um. R$ 0,5 para cada um, não é isso? Então, 1/2 é um resultado decimal ou de número índice conhecido. À medida que a gente vai se familiarizando com metade ou é 50%, ou é o número índice 0,5, ou o número decimal 5 décimos. Depois, um outro número que a gente também, durante esse processo aqui, eu pedi para que vocês se familiarizassem, começassem a decorar ele, que é 1/3. Se vocês pensarem assim, R$ 1 dividido para 3 pessoas, vai dar 33 centavos. Não sei se vocês lembram daquele slide lá, 0,33333. Era o 1 dividido por 3. Então, é 1/3. Aí, o que vocês têm? Essas duas frações, uma é 0,3 e a outra é 0,5. Então, se é do menor para o maior, o 0,3 ele vem na frente do 0,5. Então, quando a gente olha o 0,3 na frente do 0,5, por exemplo, a questão A é o contrário, 0,5 na frente do 0,3, né? Meio na frente de 1/3.
Então, por isso que a questão A cai fora. E na questão B, a gente tem a mesma ordem, né? Apesar do meio estar na segunda posição e o 1/3 na quarta posição, o que acontece? A gente tem, na ordem, o 0,5 antes do 0,3. Aí, a questão D também cai fora. E 1/3 na frente de meio, a gente tem na questão B, de bola, e C, de casa. Agora, a gente precisava descobrir, ou fazendo o MMC, ou fazendo esse tipo de conta, a parte de cima dividindo pela parte de baixo. Aí, uma dica para vocês. Toda vez que vocês têm uma fração de 2/5, ou denominador 5, uma dica aí é buscar equivalente. Quando vocês buscarem equivalente de 2/5, vocês podem multiplicar a parte de cima e a parte de baixo por 2. Porque assim fica 4 em cima e 10 embaixo. 4 décimos. Então, quando a gente lê uma fração com denominador 10, na leitura da fração, a gente já tem uma resposta. 4 décimos. Então, 1/3 é 3 décimos. Meio é 5 décimos. E a gente acabou de ver que 2/5 é 4 décimos. Então, a gente tem lá 0,3, 0,4, 0,5 na questão C. Quando a gente coloca lá os 5/6 na B, a gente tem uma ordem diferente. Se a gente tem uma ordem diferente, então a gente pode estar excluindo a B de bola. Essa é uma forma de fazer. Se vocês dividirem o 5 por 6, para confirmar e ter certeza, vai dar 0,8. Aí a questão C tem 1/3 é 0,3, 2/5 é 0,4, meio é 0,5 e 5/6 é 0,8 décimos. Então, C de casa, tudo bem? Agora, se a gente fatorar 3, 5, 2, 6, 3, 2, 5, 3, 5, 2, 6, a gente vai fazer o quê? Tirando o MMC, a gente vai descobrir que o MMC é 3 vezes 5 vezes 2. 3 vezes 5 vezes 2 vai dar 30. O denominador fica 30. Então, fazendo pelo MMC, que seria a segunda estratégia, seria o quê? Descobrir o MMC, né? Fatorou 3, 5, 2 e 6 ao mesmo tempo, foi colocando lá os números primos, e os números primos que vão aparecer nessa fatoração é o 3, 2, 5. Então, 3, 2, 5, 3 vezes 5, 15, vezes 2, 30. MMC igual a 30. E a gente vai buscar agora as equivalentes. E buscando as equivalentes, a gente pega o MMC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, como que fica 1/3? 1/3 vai ficar uma fração nova com o MMC embaixo. Então, vai ser alguma coisa 30avos. Então, a gente pega esse 30, divide por 3, dá 10. 10 dividido, quer dizer, 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 1, 10. Então, 1/3 é a mesma coisa que 10 30avos. Então, a fração equivalente de 1/3 com o denominador 30 é 10 30avos. Boa tarde. Agora, se a gente pensar no 2/5, denominador novo, 30. Divide pelo de baixo. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 2, 12. Então, 2/5 é a mesma coisa que 12 30avos. A próxima alternativa, meio. Na fração nova, pelo MMC, a gente vai ter alguma coisa 30avos. Então, para descobrir o que vai ser a parte de cima, a gente pega o 30, divide pelo de baixo, que é 2, dá 15. 15 vezes 1, multiplica pelo de cima, dá 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 1, 15. 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 15 vezes 2, 30. 15 vez
Então, a terceira fração da alternativa C de casa dá 15/30. E a última, que é 5/6. A fração nova tem 30 no denominador, 30 dividido pelo 6, que é o de baixo, vai dar 5. 5 vezes 5, 25. Então, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 5/6 equivale a uma fração 25/30. Então, se todos os denominadores são iguais, não é? Vamos pensar assim, eu tenho um pacote de balas, que tem 30 balas. Aí eu pego 10. É uma quantidade. Depois eu tenho 30 balas, eu pego 12. Tenho 30 balas, pego 15. Tenho 30 balas, pego 25. Então, a gente tem 10, 12, 15 e 25. Está na ordem. Então, a gente descobriu aí duas formas de fazer essa questão. A gente pode dividir a parte de baixo, a parte de cima pela parte de baixo, e tem um número decimal. Ou a gente tira o MMC e coloca essas frações na ordem, para saber. Então, nessa questão, correto, a alternativa certa é a C de casa. Se a minha voz cortar, se eu não falei direito, se não ficou claro, perguntem, tá? Não deixem de perguntar. Virando a página. Questão 2. Essa é fácil, hein, gente? Acho que todo mundo come pizza e acho que todo mundo sabe. Paulo comprou uma pizza tradicional de queijo com 8 pedaços e comeu aquela pizza grande. Toda pizza grande é dividida em 8 pedaços. E comeu 1/8. Ana comeu 1/2 e Cláudia comeu 1/4. Colocando em ordem do que mais comeu, ou quem é o mais guloso, para o que é menos comeu, o que menos comeu. Tem C. Quem? Alternativa A, B, C ou D? Questão 2. O que vocês acham? Quem comeu mais? Um oitavo, meio ou um quarto? Vocês já podem fazer. Débora, C de casa. Cláudia comeu mais, depois o Paulo, depois a Ana. Sofia também C de casa. Cláudia, Paulo e Ana. Camila C também. Gente, ó, refletindo no que vocês falaram e olhando ali, ó. A pizza, ela é cortada em 8 pedaços. Então, o Paulo comeu 1. Então, o Paulo, ele tem que ficar por último, porque ele comeu um pedaço só. A Ana, gente, ela comeu meia pizza. Quem comeu mais, o Paulo ou a Ana? A Ana comeu metade. 0,5. É isso aí, Anthony. Então, a alternativa correta é aquela onde. Então, se a gente coloca na ordem de quem comeu mais, quem mais comeu para o que menos comeu, então a Ana tem que ficar na frente do Paulo. Em que questões a Ana está na frente do Paulo? Na A não está, na B não está, e na C também não está. A única alternativa onde a Ana está na frente do Paulo é a D de dado. Precisa calcular.
Então, de novo, não dá para não precisa pensar no caso da terceira pessoa. Não é necessário pensar na terceira pessoa. Então vamos lá. O Anthony, eu já vi que ele transformou em número decimal, que é o que a gente fez lá na questão anterior, ok? A gente poderia fazer o MMC, que também vai chegar na resposta. E a terceira forma, nesse caso aqui, que a gente pode fazer, é sempre pensar numa associação, né? Eu associei com saco de balas. A gente poderia estar associando com um chocolate. Nesse caso, podemos associar com uma pizza. Então, o Paulo comeu um oitavo, é um pedaço. Cada oitavo é um pedaço. Meio é metade da pizza. Metade da pizza é 4 pedaços. Né? A Ana comeu 4 pedaços. E a Cláudia comeu um quarto. Quando ela come um quarto, dividiu a pizza em 4 pedaços. Quando a gente divide a pizza em 4 pedaços, a gente vê que um quarto, dentro de um quarto, tem 2 oitavos. O Arthur também ele transformou em número índice, ou o número decimal. 0,5 para a Ana, 0,25 para a Cláudia e 0,12 para o Paulo. Perfeito. Então, dá para fazer pelo MMC, dá para transformar em número decimal ou número índice, ou ainda dá para fazer essa associação aí por alguma figura, né? Quando a gente pensa em figura, a gente está usando um pouquinho de geometria, tá, gente? Tá claro o que nós fizemos aí? Então, basicamente, a gente trabalhou questões 1 e 2, fração, e estratégias de solução. E foram 3, então, agora, não é? MMC, depois o número decimal, ou número índice, ou ainda a associação com uma figura, que poderia ser um saco de balas, poderia ser uma barra de chocolate, e no nosso caso aqui, a própria pizza. Vou virar a página. Questão 1 de novo. Então, essa questão, acho que foi a primeira questão que a gente fez na AP da primeira aula. Mas ela aparece aqui de novo numa outra série. Então, na reta numérica está representado o intervalo de números inteiros compreendidos de -7 até 9. -7 até 9. Então, existe um ponto Z, um ponto T e um ponto U. E embaixo, na parte de baixo, número 0 e número 1, na reta representada. Aí os pontos Z, T, U estão representando na reta, respectivamente, os números inteiros. Quais deles? Alternativa A, B, C ou D? A Camila colocou C de casa. Alguém confirma ou tem outra resposta? Arthur confirmou a C. Alguém tem outra resposta ou confirma a C? Vamos lá. More one. Come on, guys. Quem é o próximo? Tchan, 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 tchan. Ninguém arrisca?
Ou aqui tem 2 pessoas presentes e 16 pessoas que ligaram o sistema e fugiram da câmera. Vamos lá. Ninguém. Então, recordando, se a minha memória não falha, foi a primeira questão que a gente fez na AP do 6º ano do primeiro bimestre. Aí eu falei para vocês aí que tem um cara que é o culpado disso daqui, o nome dele se escreve René Descartes. E quando vocês forem passear lá no Louvre, na França, vocês vão falar assim, o nome do cara é René Descartes, né? O René, o acento agudo, ele lê aberto na França, fica René. E o Descartes, né? Os S's não são lidos, aí fica Descartes. Esse cara inventou, né, o plano cartesiano e recebeu o nome dele, né? Descartes, cartesiano, é por isso que o plano tem o nome dele, em homenagem a esse cara. E aí ele inventou essa reta, ele inventou esse padrão. A humanidade, até lá o século 17, 18, não tinha um padrão. E aí ele passa a utilizar esse padrão. Então, apesar de não estar escrito, a gente consegue ler os números embaixo. Começa no 0 e vai de 1 em 1. 0, 1, o próximo tracinho é 2, o próximo tracinho é 3, e o próximo tracinho é 4, para o lado direito. Então, a gente tem o U valendo como 4. Aí, a alternativa D de dado cai fora. Sobra A, B, C. Depois, para o outro lado. Por outro lado, a gente aprendeu que quando a gente caminha na reta para a esquerda, a gente começa a descobrir os números negativos. Então, o número à esquerda do 0 é 1 também, mas com sinal negativo, menos 1. Essa lógica, esse padrão, essa forma de trabalhar, a culpa lá é do René Descartes. Então, o t vale menos 1. E em que alternativa a gente tem lá o t valendo menos 1? Mas sobrou A, B e C, não é? A gente descobriu que U vale 4 e agora o t vale menos 1. Então, as alternativas A e B caem fora, sobra só a alternativa C, de casa. E a gente pode conferir se o Z vale menos 5 mesmo. Então, se a gente olha lá, o T é 1, próximo tracinho para a esquerda é 2, o próximo 3, o próximo 4 e o próximo 5. Então, a gente tem lá menos 5. Então, a alternativa C de casa está correta. Tudo bem? Então, como existe um padrão, como existe uma lógica, como existe um método, apesar de não estar escrito, a gente pode ler, né? Quando a gente lê o que não está escrito, a gente está inferindo. Eu vou virar a página. Acho que para essa questão não tem uma outra forma, né, de pensar. Questão 2, virando a página. Há diversos países no mundo onde as temperaturas chegam a ficar negativas, como, por exemplo, a Rússia, que durante o inverno pode chegar a menos 27 graus. Na Finlândia, menos 20. Ou no Canadá, com até menos 39. Em contraste com São Paulo, que poucas vezes a temperatura fica abaixo de 10 graus positivos. Se esses valores fossem colocados em ordem crescente, não é? Então, ordem crescente é do menor para o maior. Qual é a resposta? Qual é a alternativa aí, gente? A, B, C ou D? Anthony colocou B de bola. Qual desses países aqui fazem mais frio?
Rússia, Finlândia, Canadá ou Brasil? Sofia também colocou B de bola. A Camila A. O Shura colocou o B. Tem 3B. Então, a gente tem 3 respostas B. E aí, para quem colocou B, sinto muito. Não está certo. Vou fazer a pergunta de novo. Desses 4 países, qual é o mais frio? Menos 27, menos 20 ou menos 39? Agora tem 2 respostas A, Camila e Arthur. Isso, menos 39. Gente, ó, não é verdade. Eu tenho a minha prima lá, é menos 40, não é 39, não. Ela está em Ontário, é 40 graus abaixo de zero lá. Eu tenho um afilhado que está numa cidade mais quente, é menos 20. Lá no Canadá. Para quem gosta de frio, boa viagem. Mas vamos lá, tá certo, alternativa A, né? Se a gente pensa assim, a gente tem certeza, olhando aqui esses 4 países, que o mais quente é o Brasil, não é? Com mais 10. Aí tem 2 alternativas, A e B, que o 10 aparece lá como mais quente, não é? Não é colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Então, a temperatura mais alta é mais 10. Aí é A e B. E aí, entre lá, a mais fria, menos 20, menos 39 é mais frio. Se a gente for mais lá para o polo ártico ou polo antártico, o que acontece? As temperaturas ficam mais frias ainda. Menos 42, menos 45, não é? À medida que esse número vai aumentando com o número negativo, fica mais frio, né? Então, é a menor temperatura. E à medida que vai ficando positivo e maior, é mais quente. Então, está correto, alternativa A. Né? Canadá é o país mais frio. Gente, não é o Canadá inteiro que tem essa temperatura, não. Né? Algumas partes do Canadá. Vou virar a página, tá bom? Qualquer coisa é só perguntar. Se a minha voz cortou, se não ficou claro, né? A gente repete. Questão 1. Agora a gente vai trabalhar a potência. A gente vai ver aí como que está a compreensão de potência com vocês. Né? Questão 1, já de uma outra série. Tem lá 2 ao cubo, que multiplica 5 ao quadrado, que multiplica 4 à primeira potência. O 1 da primeira potência nem precisa ser escrito, mas a gente, às vezes, escreve para forçar a visualização. Todo número natural, ele tem o expoente 1. Agora, a gente tem o número 2 com expoente 3 e o número 5 com expoente 2. Quando é expoente 2, é a base, 5, ela vezes ela mesma. Aparece 2 vezes, 5 vezes 5. Quando é expoente 3, a base, 2 nesse caso aí, se repete 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Aí, fazendo essa conta, qual que é o resultado dessa operação? Questão 1 nesse nível aí, gente. Ou fazendo por partes, né? Pensem aí quanto que vale 2 ao cubo, quanto que vale 5 ao quadrado e quanto é que vale 4 à primeira. Vamos lá nas respostas, gente. Qual é a alternativa? A de amor, B de bola, C de casa ou D de dado? Camila, D. Mais 2 pessoas. Anthony, D também.
A Camila já está explicando, porque vai ficar 8 vezes 25 vezes 4, que dá 800. Ela está colocando aí que 2 ao cubo é 8, que 5 ao quadrado é 25, e 4 à primeira é 4 mesmo. Multiplica 8 vezes 25 vezes 4, dá 800. Correto, Camila, gente. Ó, para talvez ficar mais fácil, né? 5 vezes 5, 25. Esse 25 está lá. O 4 a primeira é 4 mesmo. 4 lá, também lá está. 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, 4. Vezes 2 de novo, 8. Então, a gente vai ter mesmo isso que a Camila acabou de escrever. 8 vezes 25 vezes 4. Agora, de trás para frente, acho que fica mais fácil. 4 vezes 25 dá 100. E 100 vezes 8 dá 800. Perfeito. Alternativa D de dado. Não é? Só recordando, 2 vezes 2 vezes 2. Isso daqui é o 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, que é o primeiro lá. 5 ao quadrado, 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. E 4 a primeira é só 4. Então, como a Camila colocou lá, vai ficar 8 vezes 25 vezes 4. Né? 4 vezes 25, 100. 100 vezes 8, 800. Certinho. Agora a questão 2. Vou virar a página. O armazenamento de dados em computadores utiliza potência na base 2. A base sempre é 2. Um arquivo com 2 a décima corresponde a 1 kilobyte. Essa potência 2 a décima equivale a quanto? 20, 1000, 1024 ou 2048? O que vocês acham aí, gente? Questão 2. O que é 2 a décima? 2 vezes 2, 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 vezes 2. 10 vezes. Para quem já fez algum cursinho aí de informática, já viu 2 a décima e sabe mais ou menos associar a resposta. Vamos lá, gente? Anthony colocou a A. Camila Pires, D de dado. Eu vou deixar vocês dois tristes. Não é A e não é D. Gente, ó, lembram lá que 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2? 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Aí, se eu colocar mais um 2, vai ficar 8 vezes 2, que dá 16. E se eu colocar mais um 2, vai ficar 32. É o quinto 2 que a gente coloca. Colocar o sexto D vai dar 64. Vezes 2 de novo, vai ficar 128. E assim por diante. Correto, é a C, C de casa. 2 a décima é o quê? 1024. Ó, o próximo slide aqui, gente, ó. Quando a gente fatora o número 24, 1024 dividido por 2, 512. Dividido por 2, 256. 256 dividido por 2, 128. 128 dividido por 2, 64.
dividido por 2, 32. Dividido por 2, 16. Por 2 de novo, 8. Por 2 de novo, 4. Por 2 de novo, 2. 2 dividido por 2, 1. Quantos 2 tem aqui à direita, né, dessa fatoração? O número 10 aparece, o número 2 aparece 10 vezes. 2 elevado à décima. Então, 2 elevado à décima é igual a 1024. Aqui, na linha reta e no computador, fica assim, 2 elevado à décima igual a 1024. E eu errei aí, de novo, 2, chapeuzinho, elevado a décima. O chapeuzinho na linha reta aí, no teclado, ele equivale a elevado. E na planilha eletrônica, esse é o significado. Minha caneta caiu, voltei, 2 elevado a décima igual a 1024. Tá claro aí, gente? Tenho isso anotado no caderno de vocês, hein? Porque, e na memória de vocês, tentem lembrar disso daí. Porque é um dado que vai aparecer numa questão aí. Vamos supor, se não me engano, essa aqui é uma questão de 8º ano. E aí, numa questão de 9º ano, isso daqui cai de novo. E na questão de 7º ano, caiu a questão do 6º ano. Então, tudo isso está conectado. Virando a página. Gente, ó, as propriedades de potência assustam um pouco vocês, né? Colocando aqui, colocando à esquerda de vocês, o B, multiplicado por ele várias vezes, a N vezes, a gente pode escrever no formato de potência. Ele dá um primeiro exemplo lá, B ao quadrado. É a mesma coisa que B vezes B. B ao cubo. B vezes B vezes B vezes B, 3 vezes. E uma convenção matemática, B elevado a zero é sempre 1. Ou qualquer número elevado a zero é sempre 1. Se fosse lá 2.222 elevado a zero é 1. Depois aparecem lá as propriedades de potência. Bases iguais que se multiplicam é igual a conservar a base e somar os expoentes. Uma base que tem aí um expoente que multiplica o outro, é a mesma coisa que a potência de potência. Se eu tenho bases diferentes se multiplicando, eu posso, com mais expoentes iguais, eu posso fazer a multiplicação das bases e conservar quem? O expoente. Ou, uma base elevada a menos 1 é igual a esse número invertido. Inverter qualquer número é colocar sempre esse número no denominador, cujo numerador é 1. E aí a gente muda o sinal. Então, qualquer b elevado a menos n é igual a 1 dividido por b elevado a n positivo. E para as duas últimas questões, eles vão trabalhar essa outra propriedade de potência aqui. Não é? A raiz n de qualquer número, com uma base elevado a m de Maria, sempre vai ser igual a essa mesma base, onde o índice de dentro, ele é numerador fora, e o índice de fora, ele é denominador por fora. Né? Então, isso daqui assusta um pouco, mas eu vou colocar de forma numérica, e como que eu faço? Eu gosto de lembrar disso daqui, né? Raiz quadrada de 4 é um número que eu acho que é fácil de lembrar. Quem arrisca dizer para mim aí quanto que vale raiz quadrada de 4? Camila colocou 16. Eu vou lembrar vocês que, assim, aquele número que está dentro da raiz, a gente pensar assim, qual é o número que, vezes ele mesmo, vai dar 4? Isso, Sofia colocou 2, Arthur colocou 2. Então, Camila também colocou 2 agora.
Então, raiz quadrada de 4 é 2. A radiciação, ela é a operação inversa da potência. Se fosse 4 elevado ao quadrado, seria 4 vezes 4, que daria 16. Mas aqui, no caso, não é 4 vezes 4, é descobrir qual o número que vezes ele mesmo dá 4. Quando a gente escreve a raiz daquele formato lá, a gente, por convenção matemática, o índice da raiz a gente não sabe. Quer dizer, a gente não escreve, é 2. Quando a gente não escreve, é 2. E o expoente do 4 é 1, que a gente não escreve. Se a gente pensar como reescrever isso com uma potência fracionária, vai ficar desse jeito aqui, ó. O raiz quadrada de 4 é igual a 4 elevado a meio. Para resolver as próximas questões, a gente precisava lembrar dessa quinta propriedade de potência. Então, um número dentro de uma raiz, ele pode ser reescrito com a base daquela raiz, elevando ao expoente daquela forma. Então, se é raiz quadrada, a parte de baixo é 2. E como o número interno não tinha expoente nenhum, é 1. Se fosse raiz cúbica, gente, seria aquele número elevado a 1/3. Se fosse raiz quarta, aquele número elevado a 1/4. Se fosse raiz quinta, aquele número elevado a 1/5. Se fosse raiz 24, né? Um carnê aí de 24 meses. Raiz 1/24. Para calcular um carnê de 24 meses, a gente precisa extrair a raiz 24. Se eu compro um imóvel por 360 meses, a gente extrai uma raiz de 360 avos. Qualquer pessoa que se endivida muito, ela vai trabalhar com uma raiz que tem aquele número índice cada vez maior lá. Tá? Comprar um apartamento por 10 anos, são o expoente 120. Por 20 anos, o expoente é 240. Por 30 anos, comprar um apartamento é 360. Raiz 360 do valor que é financiado, por exemplo. Para a gente descobrir o valor da parcela. Virando a página. A questão. Então, aparece lá. Ao término de uma avaliação de matemática, os colegas da classe estavam discutindo o resultado de uma questão que pedia para calcular 32 elevado a 3/5 menos 27 elevado a 2/3. Entre os diferentes resultados comentados por ele, o correto é alternativa A, B, C ou D. Alguém tem a resposta? O grupo de ontem teve dificuldades. E depois a transmissão também não ajudou. Alguém arrisca na resposta? Senão a gente já pensa na solução. E aí, peguem o caderno, lápis, borracha, caneta, calculadora, e a gente faz junto. Alguém quer arriscar uma resposta? Então, vamos lá fazer juntos. A Camila colocou lá, é a B de bola. Tá, -1. A resposta do Carlos é C, a do Anthony é B. A gente tem alternativa B 2 vezes e alternativa C 1 vez. Tá, vamos responder. Escrevam aí no caderno de vocês aquele lá, aquela primeira parte, não é um número menos o outro? O primeiro número é 3 elevado a 3/5. 3 elevado a 3/5. Isso daí é igual. Gente, abre uma raiz vazia
para a gente colocar o número 32 dentro da raiz. Não é? Pela propriedade de potência, a gente não consegue escrever lá, ó, o número que está dentro da raiz igual a um número elevado a alguma fração. É isso que a gente vai fazer. Então, 3 elevado a 3 quintos, a gente vai transformar numa raiz. E a raiz a gente sabe calcular. Então, o 3 elevado a 3 quintos é igual. Abriu a raiz, dentro da raiz o 32. No índice da raiz a gente tem o 5. E no expoente do 32 a gente tem o 3. Todo mundo fez isso? Então, raiz quinta de 32 elevado ao cubo. Agora a gente começa a calcular isso daí. Né? Quanto que dá 32 elevado ao cubo? 32 elevado ao cubo é 32 vezes 32 vezes 32. Quanto que dá 32 vezes 32 vezes 32? Façam aí na calculadora e respondam para mim. Boa tarde, Luísa. Trinta e dois vezes 32 vezes 32, que é o 32 ao cubo. 32.768. 32.768. Perfeito, Camila. Agora a gente vai fatorar esse 32.768. Então, faz aquele T, 32.768, dividido por 2. No T, vai dar 16 mil e quanto? 16.384. 384, muito bem, obrigado. Aí dividir por 2 de novo, vai dar 8 mil e quanto? 8.192. Yes. 8.192 dividido por 2, quanto que dá, gente? 4.096. 4096, perfeito. Aí 4096 dividido por 2? 2.048. Yes. Aí 2048 dividido por 2? 1.024. Yes, certinho. Gente, ó, não falei que o 1024 ia aparecer numa uma questão aí na frente? Ele apareceu aqui. Quem é que lembra? Se a gente fosse transformar e fatorar 1024 a um número exponencial, qual era o número que estava lá na questão mesmo? Era 2 elevado a quanto? Lembra lá na questão anterior? O 1024 era a base 2 elevado a? Não. Isso, Arthur, 2 elevado a décima. Perfeito. E ele escreveu certinho, 2 chapeuzinho 10, 2 elevado a décima. Então, ó, nessa linha daqui, da forma que a gente está fatorando, então começou lá, 32.700 e pouco, dividiu por 2, 16.384 por 2, 8.000 por 2, 4.000 por 2, 2.000, e 2.000 dividido por 2, 1.024. Nesse lugar aqui, a gente pode escrever 2 elevado a décima. E depois a gente conta, ó, os dois que estão acima. Então, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e 15ª. Então, o 32.762, ele é 700 elevado a 15ª.
Então, a gente tem ali, dentro da raiz, o 2 à 15ª, e fora da raiz, no índice, o número 5. Aí, 5 e 15 são dois números que têm um divisor comum. A gente pode simplificar o 5 por 5 e o 15 por 5. Então, 5 dividido por 5, do índice da raiz, dá 1. Então, raiz primeira, não precisa escrever. A raiz caiu. E o 15 dividido por 5, dentro da raiz, dá 3. Então, aquele raiz quinta de 2 elevado à 15ª é igual, agora, 2 elevado ao cubo. E 2 elevado ao cubo, a gente já viu que é 8. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2, que dá 4, vezes 2, que dá 8. 2 ao cubo é igual a 8. Então, aquela primeira parte da conta ali, a gente resolveu. Agora, vamos escrever lá e fazer o mesmo raciocínio lógico com números diferentes. A gente pega lá, vou pegar o 27 positivo, tá bom? 27 elevado a 2/3. E escrevendo na forma de raiz. Raiz cúbica de 27 elevado ao quadrado. Então, 27 elevado a 2/3 é igual a raiz cúbica de 27 elevado ao quadrado, aplicando lá a quinta propriedade de potência. Aí eu pergunto para vocês, quanto que é 27 vezes 27? Com a calculadora na mão fica fácil. 27 vezes 27 deu... Dá 729. Yes. Aí, como a gente vai colocar esse número dentro da raiz, vamos já fatorar esse cara, né? 729 não é par. Então, não dá para dividir por 2. A gente vai dividir pelo próximo número primo, e vai ser o 3. 729 dividido por 3 dá quanto? 243. Opa! Isso, Camila, 243, legal. Aí o Anthony, ele inverteu a digitação lá. Aí o 243 dividido por 3 dá quanto? Por 3, vai dar 81. Yes. Aí 81 dividido por 3. 27. Isso. Que dá para dividir por 3 de novo. Que dá? Dá 9. Isso. Aí também é múltiplo de 3, então dá para dividir por 3. Continua o 3 lá no chavão. 9 dividido por 3. 3. Yes. Aí continua o 3 de novo. Essa eu faço. 3 dividido por 3 dá 1. Certo? O 729, ele pode ser escrito com o número na base 3. E qual vai ser o expoente aí, gente? 3. Quantas vezes o apareceu aí no chavão? Ó, repetindo, 729 dividido por 3, uma vez, dá 243. 243 dividido por 3, uma segunda vez, dá 81. 81 dividido por 3, uma terceira vez, dá 27. 27 dividido por 3 é uma quarta vez, dá 9. 9 dividido por 3, uma quinta vez, dá 3. 3 dividido por 3, a sexta vez, que dá 1. Então, 3 elevado à sexta é igual a 729.
Aí a gente pode reescrever ali, ó, aquilo que estava escrito, raiz cúbica de 27 ao quadrado, ele pode escrever assim, raiz cúbica de 3 elevado à sexta. E aí a gente consegue, de novo, simplificar por 3, porque tem um divisor comum, que é o 3. 3 dividido por 3, some o índice, vira 1, né? Raiz quadrada de 1 não precisa ser escrita. Dentro da raiz tem 3 elevado à sexta, esse 6 dividido por 3 dá 2. Então, fora da raiz ficou 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Então, olhando o enunciado de novo, a primeira parte vale 8. A segunda parte, esse 27 elevado a 2 terços, ele vale 9. Então, vai ficar 8 menos 9. 8 menos 9, para quem respondeu a alternativa B de bola, acertou. Então, 8 é positivo, 9 é negativo. A gente vai fazer uma soma de números e sinais diferentes. A gente escreve na resposta o sinal do número maior, e do maior 9, a gente tira o menor. De 9 tira 8, vai dar 1. Então, a alternativa D, B, né? B de bola. Tá claro aí, gente? Dá um pouco de trabalho, né? Mas não é difícil de fazer. A gente tem aí só um monte de continha para fazer. A gente vai para a última questão agora. Se precisar esclarecer algo, é só perguntar. Última questão, ó, o valor da expressão 2 elevado a 1/4 vezes 2 elevado a 3/4 mais 3 elevado a meio vezes a 3 elevado a meio é qual das alternativas? A, B, C ou D? Questão 2. Não se esqueçam, antes de fugirem aqui da live, que vocês precisam deixar o nome no chat e eu tenho recados para vocês, tá bom? Questão 2, é uma expressão numérica porque não tem letra nenhuma. E se tem uma expressão numérica e não tem chave, colchete ou parêntese, então a gente vai pensar na prioridade das operações. Na prioridade das operações, raiz e potência vem em primeiro lugar. Depois vem a multiplicação e a divisão. E, por último, a soma e subtração. Então, a gente tem esses números elevados a números fracionários que a gente já viu que dá para transformar em números com raiz. Então, essa expressão que está no enunciado, a gente pode reescrever como? Vai ficar assim, ó, raiz quarta, índice 4, com 2 dentro, elevado à primeira, que não precisa escrever. Esse número multiplica raiz quarta de novo, de 2, que é a base, elevado ao cubo. Mais, vamos escrever raiz quadrada, vamos escrever o 2 aí no índice, só para forçar a visualização, elevado a 3 à primeira. Esse 1 do 3 à primeira não precisa escrever. E multiplica raiz quadrada de 3 elevado ao cubo. Então, o 2 elevado a 1/4 é raiz quarta de 2. Depois, o 2 elevado a 3/4 é raiz quarta de 2 elevado ao cubo. Mais, o 3 elevado a meio é raiz quadrada de 3. E o 3 elevado a 3 meios é raiz quadrada de 3 elevado ao cubo. Tudo bem? Gente, ó, uma coisa para facilitar agora é essa multiplicação de raízes. Como que a gente faz? Dentro de cada raiz, a gente tem bases iguais. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Raiz quarta, escrever isso numa única base. Raiz quarta de 2.
E lembram que a gente pode multiplicar as bases e somar expoente? Então, a gente tem 1 na primeira raiz e 3 na segunda raiz. Então, vai ficar uma única base com 1 mais 3, que vai dar elevado à quarta. O raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 2 ao cubo é igual a raiz quarta de 2 à quarta. Mais a outra parte, dentro da raiz, o 3, é uma raiz quadrada. Você tem expoente 1 na primeira raiz e o expoente 3 na segunda raiz. 1 mais 3, 4. Agora a gente pode fazer a simplificação dos índices. O 4 da raiz, a gente corta por 4, e o 4 de dentro da raiz a gente corta por 4 também. Então, radical com índice 1, não precisa escrever. E 2 elevado à primeira, 2 mesmo. Então, raiz quarta de 2 elevado à quarta é 2. Mais, simplificando, né? A gente tem 2 no índice e 4 no expoente. Simplificando por 2, 2 dividido por 2, 1. Cai o radical. E 3 elevado à quarta, 4 dividido por 2, esse expoente, ele vira 2. Então, fora da raiz vai ficar 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, a primeira parte deu 2. A segunda parte, que está se multiplicando, deu 9. 2 mais 9, 11. Alternativa B de bola, mesmo. Então, essas questões 1 e 2 aí, eu não conheço outra forma de fazer, só aplicando aí a propriedade de potência. Uma outra forma de fazer seria através de uma calculadora científica, mas não é o caso, né? Esse nível de prova, ele não vai permitir a calculadora científica. Tá claro aí, gente? Espero que esteja, mas podem perguntar. Então, antes de eu passar os recados, acho que eu vou anotar os nomes de vocês. Eu já anotei 4 nomes aqui. A gente tem... já tem aluno que saiu, né? A gente tem 11 alunos aqui. Então, falta anotar mais 7. Já anotei a Loren, o João Paulo, o Anthony e a Débora. Quem pode me passar os nomes aqui? Deixa eu ver aqui por ordem... será que vocês conseguem abrir o microfone? Então, vamos lá. Arthur Rocha, qual turma? A Sofia é nono. Arthur Rocha? Nono também. Legal. Camila é sétima. Depois, João Vitor. Nono. Legal. Luiz Carlos é nono. Camila é nono. Larissa? Falta só a Larissa. Larissa Oliveira, de qual turma? Sexto A. Legal, obrigado, Larissa. De nada. Então é isso, gente. Ó, agora eu vou passar os recados para vocês. Recado. Então, acho que o João já fez, mas quem não fez, vocês têm a AP, que é virtual. Gente, ó, essa AP, ela só tem virtual. No sistema, tem lá 26 provas. Então, a escola não pode mais imprimir a prova para vocês, porque aí elas teriam que estar imprimindo 26 provas diferentes para um aluno só, para a gente descobrir qual que é a prova de vocês. Então, vocês precisam estar acessando essa prova pelo celular da mãe, pelo celular da avó, da madrinha, do padrinho, né? Descobre alguém aí na
família que possa emprestar esse celular e vocês começam a fazer a prova. Esse celular emprestado, esse computador emprestado, ele vai ter que ficar com vocês aí mais ou menos 1h30, para vocês poderem fazer a de português e 1h30 para fazer a de matemática. Tudo bem? E não se esqueçam que não basta fazer AP. Vocês têm aí atividades de 11 disciplinas para estar desenvolvendo. Cobrem essas atividades aí dos professores para que vocês façam. O representante de classe tem todos os caminhos aí para vocês chegarem até a atividade. Então, tentem fazer isso daí. Então, a minha apresentação aqui acabou, o recado é esse, e fica aberto para perguntas, e também para Milena. Ela pode conversar com vocês aí, gente. Oi, boa tarde. Então, algum de vocês tem alguma dúvida, talvez sobre a AP? Ou gostaria de conversar sobre alguma coisa? Acho que hoje foi um pouquinho mais desafiador, né, na parte de propriedade da potência. Então, Camille, a AP, ela tem prazo até o dia 20 para vocês fazerem, não é? Se você entrar no sistema, na verdade, você tem até 48 horas para fazer a prova. Entrou no sistema, você tem 48 horas para fazer a prova. Mas, é assim, se termina dia 20, você pensa em 48 horas, acho que você tem que começar no dia 18. Quanto antes você começar, melhor, né? Mais ou menos, em 90 minutos, você termina a prova, Camila. Legal, Antônio. É pelo site da sede mesmo que consegue fazer. Acho que quase todo mundo está conseguindo por ali. E se precisar de ajuda, liga para a escola, liga para a Neide, e ela ajuda aí a entrada, chegar na prova. Quando vocês chegarem na prova, depois é só acessar de novo, fica fácil de fazer. Aí vocês precisam entrar na sede e mais ou menos, para português, 90 minutos. Então, começa a assistir um jogo de futebol, quando ele acabar o jogo, vocês vão terminar a prova junto, por exemplo. Isso. Eu vou encerrar a gravação aqui, mas vocês podem continuar perguntando.